Bem-vindos à nossa aula de número 190 do nosso curso do Ação Humana. Nós estamos no último item, né? Que é o item 9 do capítulo 20, o juro, a expansão de crédito e o ciclo econômico. No entanto, estamos, como disse, no item 9, ele tem dois subitens, vimos o último agora, o primeiro subitem, e agora vamos ver o último subitem. Os erros das explicações não monetárias do ciclo econômico. Então, vamos ver. Mises tem a obrigação, né, como o maior professor de economia que esse mundo já viu, cientista realmente econômico, de desvendar os pontos mais críticos e mais importantes da ciência econômica. Ao lidar com as inúteis tentativas de explicar as flutuações cíclicas da atividade econômica por meio de uma doutrina não monetária, é preciso, antes de mais nada, chamar a atenção para um ponto que até agora não foi devidamente considerado. Vamos lá. Ao lidar com as inúteis tentativas de explicar as flutuações cíclicas da atividade econômica por meio de uma doutrina não monetária, quer dizer, foram tentativas inúteis ao tentar lidar com isso, né? Saindo das doutrinas monetárias, dizendo que é um problema de expansão de crédito, né? De uma inflação no sentido amplo, né? No aumento de crédito no mercado no sentido amplo, né? Uma maior oferta monetária no sentido amplo. É preciso, antes de mais nada, chamar a atenção para um ponto que até agora não foi devidamente considerado. Então vamos ver que ponto que não foi devidamente considerado até agora. Houve escolas de pensamento que consideravam o juro como simplesmente o preço pago para poder dispor de uma quantidade de moeda ou de substitutos de moeda. Correto? Então, tiveram escola de pensamento que você pagava o juro para ter uma quantidade de moeda. Eu quero pegar 100 e para eu pegar 100 eu vou ter que pagar todo mês certo? Ok. Partindo dessa convicção, essas escolas, muito logicamente, partindo dessa convicção, dessa premissa, essas escolas, muito logicamente, deduziram que, ao abolir a escassez de moeda e de substitutos de moeda, estariam abolindo inteiramente o juro, o que resultaria na gratuidade do crédito. Se tem muita moeda, um montão de moeda à disposição, esse juro vai tendendo a zero. A zero. Todavia, se não endossamos esse ponto de vista e compreendemos a natureza do juro originário, surge um problema de cujo exame não nos podemos evadir. E toda vez que o Mises faz isso, eu sou obrigado a falar que eu tiro o chapéu para ele. Estou grifando isso aqui não porque tem algum conceito, mas porque tem um conceito do homem, Mises. A gente sabe que está errado, mas tem uma coisa nessa história toda que eles alegam, que surge um problema a partir daí, cujo exame nós não podemos abrir mão de analisar dentro das nossas teorias. Qual que é? Ora, uma quantidade adicional de crédito provocada por um aumento na quantidade de moeda ou de meios fiduciários, tudo que nós estamos falando, certamente tem o poder de reduzir a taxa bruta de juros do mercado. Não é isso que nós temos até agora em tudo? Quando o governo faz a expansão monetária, dá para os bancos emprestarem, sobra dinheiro para emprestar, e aí o dinheiro tem que ficar barato para a pessoa pegar. É essa distorção que causa o boom. É isso? Então já vimos isso. Se o juro não é apenas um fenômeno monetário, lembra? Parte do juro originário, não é apenas um fenômeno monetário, e, consequentemente, não pode ser abolido ou reduzido de forma duradoura por um aumento, por maior que seja, da quantidade de moeda e de meios fiduciários,
Lembra? O juro é um fenômeno monetário ou é um fenômeno subjetivo que parte do juro originário? Se você inundar de moeda o mercado brasileiro de real, o que acontece? Se quer moeda, você não quer moeda mais. É o crack boom. Ora, então não é o fato de se aumentar a quantidade de moeda. Só que aumentar a quantidade de moeda resulta no ciclo econômico na queda da taxa de juros. Agora, a pergunta que tem que se fazer é: o que acontece que em determinado momento isso não funciona? E as coisas desandam ou volta para trás. Por que não fica naquele juro pequenininho? É isso o que Mises está se atrevendo, né? Se atrevendo, dizendo que nós temos que ter o atrevimento de fazer e entender. Tanta quantidade de moeda, cabe à economia mostrar como se restabeleceria o nível da taxa de juro compatível com as circunstâncias não monetárias do mercado, depois de ter sido reduzido pela expansão monetária. Porque se joga, o governo joga dinheiro no mercado para baixar as taxas de juros dos bancos, elas se abaixam artificialmente e para. O que Mises está dizendo é assim, nós temos que olhar agora se o juro não é apenas um fenômeno monetário, como alega esses caras aí de cima, e consequentemente, a gente sabe disso, né? E consequentemente, não pode ser abolido ou reduzido de forma duradoura por um aumento, por maior que seja a quantidade de moeda e de meios fiduciários, cabe à economia mostrar como se restabeleceria o nível da taxa de juros compatível com as circunstâncias não monetárias do mercado, depois de ter sido reduzido pela expansão monetária, depois de ter acontecido a expansão monetária. Por que volta? Cabe à economia explicar que tipo de processo é capaz de corrigir o desvio sofrido pela taxa de juros do mercado, decorrente das variações dos encaixes, daquela taxa que corresponde à relação entre as valorações que as pessoas fazem dos bens presentes e bens futuros. Correto? Cabe à economia explicar que tipo de processo que é capaz de corrigir o desvio sofrido pela taxa bruta de juro do mercado, pela taxa de juro do mercado, o desvio sofrido pela taxa de juros do mercado, decorrente das variações dos encaixes, aumento da base monetária, expansão monetária. Então, o desvio sofrido de quê? De que lugar que sofreu? Qual foi o desvio? Daquela taxa correspondente à relação entre as valorações que as pessoas fazem dos bens presentes e dos bens futuros. O que é essa valoração que as pessoas fazem dos bens presentes e bens futuros? Que é? O que é? O que é? Valorações que pessoas fazem do bens presentes e bens futuros, a relação entre as valorações é o juro originário. Traduzindo, cabe à economia explicar que tipo de processo é capaz de corrigir o desvio sofrido pela taxa de juros do mercado, que era correspondente a uma relação, algum índice aplicado à taxa de juro originário. Lembra? A taxa de juro originário tem o lucro empresarial do banco, baseado na taxa de juros, que vai botar um delta na taxa de juros originário. Tem o prêmio compensatório, saber quanto que essa moeda, né, como que as coisas vão andar. Pode ser positivo ou negativo ao longo do tempo, correto? Então, no mercado de crédito, é assim que nós aprendemos. Então, o que cabe à economia é explicar qual é o processo capaz de corrigir o que foi feito a forceps, uma diminuição da taxa de juros do mercado, com relação àquela taxa de juros de mercado correspondente à relação entre as valorações do juro originário e todos os demais itens que compõem uma taxa bruta de juros de mercado baseada nos juros originários. Perfeito? É isso que cabe a nós, economistas, dizer. Se a economia não for capaz de fornecer essa explicação, estaria implicitamente admitindo que o juro
é um fenômeno monetário, que poderia, inclusive, desaparecer completamente em função de mudanças que ocorressem na relação monetária. Ora, o que Mises está dizendo aqui? Que se nós não conseguíssemos descrever efetivamente, né, não fôssemos capazes de fornecer essa explicação, nós teríamos que assumir, admitir que o juro não é um fenômeno subjetivo, baseado no juro originário, na relação entre as valorações que as pessoas fazem dos bens presentes e futuros. Perfeito? Então, Mises já se autoprovocou, falou, agora tem que, agora é comigo. Para as explicações não monetárias do ciclo econômico, a questão básica é a ocorrência reiterada de depressões, correto? Quais são as explicações não monetárias do ciclo econômico? Olha, toda vez que se faz um ciclo econômico, tem depressão. Entretanto, os defensores da expansão monetária, né, da expansão do crédito, seus defensores não são capazes de apontar nas suas explicações da sequência de eventos econômicos qualquer indício que possa sugerir uma interpretação satisfatória dessas desordens enigmáticas. Ou seja, se você não fizer a análise como nós fazemos, explicando todo o processo do ciclo econômico, que começa no boom, com a expansão, a desordem nos fatores da má alocação de recursos, tudo que nós falamos que chega na depressão, esses caras que defendem a expansão de crédito, eles não conseguem concatenar uma sequência de que não é culpa disso. Entendeu? É o que me está falando. Olha, quem não fala que é isso, o culpado, a expansão monetária, não consegue dizer o que é. E aí fica nessas interpretações enigmáticas. Colocam-se lá um Haddad, tocador de violão, né, de guitarra. Bom, procuram desesperadamente algum artifício que lhes possa dar a aparência de uma autêntica teoria do ciclo econômico. Então, eles procuram desesperadamente descrever essa problemática e algum artifício que possa dar uma aparência de uma teoria do ciclo econômico que, na verdade, não para de pé, como já foi provado zilhões de vezes. O mesmo não ocorre com a teoria monetária ou do crédito circulante. A teoria monetária moderna, quem é a teoria monetária moderna, né? Já mostrou a inconsistência da suposta neutralidade da moeda. Já provou, é que aqui a teoria monetária moderna está dando aquela impressão de ser a, a, a teoria da escola de Campinas, né, da Unicamp. Já provou irrefutavelmente que existem na economia de mercado fatores que são inexplicáveis para uma doutrina que ignore a existência de uma força motriz própria da moeda. Então, já se provou irrefutavelmente que existem na economia de mercado, perdão, fatores que são inexplicáveis para qualquer doutrina que ignore a existência de uma força motriz da própria moeda. Lembra? Que são os problemas de Hume-Mill. O sistema cataláctico, que proclama a não neutralidade e a força motriz da moeda, tem obrigação de se perguntar como as mudanças na relação monetária afetam a taxa de juros, primeiro no curto prazo e em seguida no longo prazo. O sistema seria defeituoso se não pudesse responder a essas questões. Lembra? No curto prazo, maravilha, e depois a coisa desanda. O sistema seria defeituoso se não pudesse responder essas questões. Seria contraditório se desse uma resposta que não explicasse, ao mesmo tempo, as flutuações cíclicas da atividade econômica. Nosso sistema seria defeituoso se nós não pudéssemos responder
essas questões, seríamos contraditórios se dessemos uma resposta que não explicasse, ao mesmo tempo, as flutuações da atividade econômica, correto? Então, as mudanças na relação monetária que afetam a taxa de juros, primeiro no curto prazo e em seguida no longo prazo, e, ao mesmo tempo, as flutuações cíclicas da atividade econômica. Mesmo que nunca tivessem existido meios fiduciários e crédito circulante, a moderna cataláxia estaria na obrigação de levantar o problema da correlação entre as mudanças na relação monetária e a taxa de juros. Ou seja, mesmo que nunca tivessem existido os meios fiduciários e crédito circulante, para nós, da moderna economia subjetivista, da moderna cataláxia, a moderna cataláxia, para nós, teríamos a obrigação de levantarmos o problema da correlação entre as mudanças na relação monetária e a taxa de juros. Já foi mencionado antes que qualquer explicação não monetária do ciclo reconhece necessariamente que um aumento na quantidade de moeda ou de meios fiduciários é condição indispensável para o surgimento de um boom. Perfeito? Consolidado. Correto? É óbvio que não poderá ocorrer uma tendência de alta geral dos preços não causada por uma queda geral na produção e na quantidade de mercadoria colocada à venda. É óbvio que não poderá ocorrer uma tendência de alta geral dos preços não causada por uma queda geral na produção e na quantidade de mercadoria colocada à venda, se não tiver, se não tiver havido um aumento na quantidade de moeda, no sentido amplo. Então, é óbvio que, se não houver uma tendência, né, uma queda geral na produção de tudo que é colocado à venda, se não tiver uma queda geral na produção e na quantidade de mercadoria colocada à venda, se não tiver isso, se tudo continuar na mais perfeita ordem, né, do mercado, o que acontece? Só há uma maneira de ter uma alta geral de preços. Que é? Tem que haver um aumento na quantidade de moeda. Se não baixou a quantidade de bens, tem que ter um aumento na quantidade de moeda. Simples assim. Agora examinemos uma outra razão que também obriga os que combatem a explicação monetária a recorrer à teoria que eles mesmos difamam. Então, examinemos agora uma outra razão que também obriga os que combatem a explicação monetária a recorrer à teoria que eles mesmos difamam, que eles recorrem à teoria do ciclo. Essa teoria é a única que esclarece como uma injeção adicional de moeda e de meios fiduciários afeta o mercado de crédito e a taxa de juro do mercado. Somente aqueles que consideram a taxa de juro como mera consequência da escassez de moeda institucionalmente imposta podem deixar de reconhecer implicitamente a procedência da teoria do ciclo econômico. Ora, somente aqueles que consideram a taxa de juro como mera consequência da escassez de moeda, ou não uma função do juro originário, essa escassez de moeda é imposta por quem? Quem que emite a moeda? Uma instituição institucionalmente imposta. Somente esses caras que não reconhecem no juro originário
na preferência temporal, podem deixar de reconhecer implicitamente que é verdade a teoria do ciclo econômico baseada no crédito circulante. Isso explica por que, que se explica por que nenhum crítico até hoje conseguiu apresentar uma objeção consistente a essa teoria. Então, continuamos navegando como os reis da razão. O fanatismo com que os partidários de todas essas doutrinas não monetárias se recusam a admitir seus erros é evidentemente uma demonstração de preconceito político. Então, o fanatismo com que os partidários de que a culpa é do governo de não aumentar a base monetária, por isso que os juros crescem, não é uma questão, por isso que os juros estão assim, é um erro, é um fanatismo. Né? Os marxistas foram os primeiros a interpretar a crise comercial como um mal inerente ao capitalismo, como uma consequência inevitável da sua produção anárquica, sobre a falha básica dos marxistas e de outras teorias de subconsumo, 361, 362. E vocês se lembram bem, eu me lembro, eu quero só pegar para não falar bobagem, está na parte 3, cálculo econômico, né? Na parte 3, não é isso? 361, a negação da economia. Ah, não, já está na parte 4, já está no capítulo 15. Puxa vida, 361. Algumas observações sobre o mito do subconsumo e sobre o argumento do poder de compra. A gente viu isso no item, no item lucros e perdas, maravilhoso, né? Item 9, lucros e perdas empresariais numa economia em desenvolvimento. Até fiz vídeos no Instagram baseado nisso, no mutatis mutandis, quando entra uma economia em recessão, como que o empresário não está preocupado nisso, né? E os subitens, um deles é esse, né? Top, sensacional. Já foi explicado, né, de forma inconteste. Joia. Pois bem. Os socialistas não marxistas e os intervencionistas estão igualmente interessados em demonstrar que a economia de mercado não é capaz, por si só, de evitar o ressurgimento da recessão. Ou seja, os socialistas, né, não marxistas, mas os socialistas, PSDB, tudo, passa a regra, todos os partidos. E os intervencionistas, aqueles que acham que existe a necessidade da intervenção do Estado no mercado, agências reguladoras, o CAD aprovar a compra de um por outro, essa palhaçada. Né? Estão igualmente interessados em demonstrar que a economia de mercado não é capaz, por si só, de evitar o ressurgimento da recessão. Porque se assim fosse, eles são desnecessários. São os mais ávidos em condenar a teoria monetária, uma vez que a manipulação da moeda e do crédito é hoje o principal instrumento com o qual contam os governantes anticapitalistas para estabelecer governos onipotentes. Sobre essas manifestações da moeda e do crédito, nós vamos ver lá para frente. Né? Inclusive nos itens lá que nós falamos, que vai tratar desse assunto dos governos. Mas aqui está formulando a questão cataláctica. As tentativas de relacionar as depressões econômicas com influências cósmicas, e a gente estudou agora, 2005, vai ter uma série de explosões solares que atrapalham, e aí a crise, o anticristo. Meu Deus, Mises revira no túmulo, dos quais a mais notável é a teoria das manchas solares de William Stanley Jevons, fracassam completamente. A economia de mercado tem conseguido de maneira bastante satisfatória ajustar a produção e as vendas a todas as condições naturais da vida humana e de seu meio ambiente. A suposição de que há pelo menos um fato natural, qual seja a alegada variação rítmica das colheitas, que o mercado não saberia enfrentar, é inteiramente arbitrária. Porque os empresários seriam incapazes de reconhecer essas incertezas da agricultura
e ajustar os seus planos de modo a absorver esses efeitos desastrosos. Então, a pergunta, por quê? Se houvesse, então, já vi um cara falando que de 8 em 8 anos e que não sei o quê. Ué, se sabe-se disso, você se antecipa ao problema, vai ganhar mais dinheiro que todo mundo. Isso é bobagem. Influenciadas pelo slogan marxista, anarquia da produção, as atuais doutrinas não monetárias sobre o ciclo econômico explicam essas flutuações cíclicas como decorrentes de uma tendência alegadamente inerente à economia capitalista, a provocar uma desproporcionalidade no tamanho dos investimentos dos diversos setores da indústria. Ou seja, os problemas da depressão não é problema de ciclo econômico. É até engraçado, né? Socialista, marxista, intervencionista. Ó, eu gosto do social, mas eu me agarro no dinheiro, né? E se há problemas, o problema está na superprodução. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Bom, mas Mises já falou ali acima, né? Isso é um fanatismo político. Entretanto, até mesmo essas doutrinas da desproporcionalidade não contestam o fato de que todo empresário tem o maior interesse em evitar esse tipo de erro, que lhe acarretaria perdas financeiras consideráveis. A essência da atividade dos empresários e dos capitalistas consiste precisamente em evitar projetos que não lhes pareçam lucrativos. Olha o que Mises já está armando a arapuca dos socialistas aqui, né? Dizendo assim, olha, se os intervencionistas socialistas dizem que o problema é a superprodução, que quebram os próprios empresários, então por que que o Estado não consegue fazer todas as coisas? Não há uma economia socialista, porque precisa dos empresários, né? Assim, está começando a dar uma deixa que lá nas páginas 880 nós vamos ver essa grande mega conclusão de que o Estado só serve para atrapalhar. Só para atrapalhar. Supor que prevalece entre os homens de negócio uma tendência a fracassar nas suas tarefas, supor que prevalece entre os homens de negócio uma tendência a fracassar nas suas tarefas, implica em supor que todos os homens de negócio têm uma visão muito curta. Seria supor que são tão idiotas que não conseguem evitar certas arapucas e, por isso, frequentemente se atrapalham na condução dos seus próprios negócios. A sociedade, em geral, teria de pagar a conta das deficiências de especuladores, promotores e empresários incompetentes. Ora, é óbvio que os homens são falíveis e os homens de negócio certamente não escapam dessa fraqueza humana. Mas convém, eu até já falei isso ao longo dessas aulas todas, né? Sobre que os homens são falíveis, empresários podem quebrar por erros seus, claro, mas o maior erro de um empresário é não estudar economia austríaca. Mas convém não esquecer que o mercado funciona ininterruptamente um processo de seleção. Prevalece uma tendência permanente de eliminar os empresários menos eficientes, quebrar as empresas menos eficientes, isto é, aqueles que não conseguem prever corretamente as necessidades futuras dos consumidores. Se um grupo de empresários produz mercadorias em quantidade superior à demanda dos consumidores e, consequentemente, não consegue vender esses bens a preços remunerativos, sofrendo as correspondentes perdas, outros grupos que produzem as mercadorias que estão sendo disputadas pelo público têm seus lucros aumentados. Alguns setores prosperam enquanto outros enfrentam dificuldades. Nada disso pode produzir uma depressão geral. Bom, está lá, justamente no item mercado, lá naquela página que eu falei, no item 9 do capítulo 16 do mercado. Perfeito? Mas o que propõem essas doutrinas argumentam de outra maneira. Supõe eles que só a classe empresarial, que não só a classe empresarial, mas também as pessoas em geral, são incapazes do mais elementar discernimento. Então não é só culpa dos empresários, é culpa dos empresários e da população.
Sorte que tem esses deuses chamados políticos, sábios, inteligentíssimos, onipotentes, onipresentes e oniscientes, né? Como a classe empresarial não é um grupo social fechado ao qual ninguém pode ter acesso, como todo homem empreendedor tem virtualmente condições de desafiar aqueles que já fazem parte da classe empresarial, e como a história do capitalismo nos fornece inúmeros exemplos de gente que, começando do nada, foi brilhantemente capaz de se lançar na produção daqueles bens que, a seu juízo, melhor atenderiam às necessidades mais urgentes dos consumidores. Supor que todos os empresários são habitualmente vítimas de certos erros implica tacitamente em dizer que falta inteligência a todos os homens práticos. Implica dizer que não há empresário, nem alguém que aspire a sê-lo, se surgir uma oportunidade, que seja suficientemente sagaz para compreender corretamente a situação do mercado. Mas, por outro lado, os teóricos, que não têm experiência própria na condução dos negócios, né? Um bando de políticos, né, teóricos das universidades que nunca tiveram seus negócios, ou quando tiveram, como a Dilma, tiveram problema, e que se limitam a conjecturar sobre o comportamento dos outros, Mises, como teórico, o maior defensor dos empresários, dos homens práticos, consideram-se suficientemente espertos, né, esses teóricos consideram-se suficientemente espertos para descobrir os erros que os homens de negócio cometem. Está tirando sarro aqui nos teóricos, nos seus colegas acadêmicos. Esses professores oniscientes jamais cometeriam os erros que qualquer pessoa pode cometer. Sabem precisamente como resolver os problemas da empresa privada. Portanto, julgam plenamente justificável que lhes sejam atribuídos poderes de ministros da economia ditatoriais para controlar a atividade econômica. Por isso que nós temos esse bando de pau, né, na política econômica. O mais surpreendente nessas doutrinas é que, além do mais, consideram que os homens de negócios, na sua limitada capacidade intelectual, insistem obstinadamente nos seus procedimentos errados, embora já tenham sido advertidos há muito tempo pelos doutos acadêmicos. Isso está tirando sarro. Vou ficar grifando, porque é bom tirar o sarro nesses economistas brasileiros que têm título de doutor. Sim, se tem título de doutor em economia, com certeza está nessa turma aí. Apesar de todo o livro-texto explicá-los, o homem de negócios não consegue deixar de repeti-los, né? Burros. Apesar de todos os livros textos de economia dizer como que se faz, o único meio de impedir a recorrência da depressão econômica seria entregar aos filósofos, segundo as ideias utópicas de Platão, o poder supremo. Aí a crítica é as terças filosóficas do Ilan, que pagam muito pau para os filósofos. Examinemos brevemente as duas variedades mais populares dessas doutrinas da desproporcionalidade. Então, vamos dar uma aventurada. A primeira é a doutrina dos bens duráveis. Esses bens retêm sua utilidade durante um certo tempo, enquanto durar a vida útil de um bem durável, um apartamento, um prédio, um carro, seu proprietário não cogitará substituí-lo por um novo. Meu pai. Assim sendo, uma vez que todos já fizeram suas compras, a demanda por esses artigos diminui. Todo mundo já comprou apartamento, ninguém vai trocar mais de apartamento. Ninguém vai trocar de carro. A atividade econômica se retrai. Só renasce quando, depois de algum tempo, as velhas casas, automóveis, geladeiras e similares já se desgastaram e seus proprietários precisam comprar novas unidades. Entretanto, os homens de negócio, em geral, são mais previdentes do que essa doutrina supõe. Procuram ajustar o volume de sua produção ao volume da demanda dos consumidores.
Os padeiros consideram o fato de que uma dona de casa compra pão todos os dias e os fabricantes de caixões consideram o fato de que a venda anual de caixões não pode exceder o número de pessoas que morrem no mesmo período. A indústria de máquinas considera a vida média de seus produtos tanto quanto o alfaiate, o sapateiro, o fabricante de automóveis, de rádios e de geladeiras, ou o construtor de imóveis. Existem sempre, certamente, empresários que, num estado de espírito ilusoriamente otimista, estão dispostos a expandir suas empresas além da conta. Para executar seus projetos, arrebatam fatores de produção de outras fábricas da mesma indústria e de outros setores industriais. Sua expansão resulta numa relativa redução da produção de outros campos de atividade. Um setor se expande, o da construção civil, por exemplo, enquanto que outro se encolhe, até que os resultados decepcionantes do último e a lucratividade do primeiro restabeleçam o equilíbrio, até que empresas quebrem na área da construção e o que estava tendo lucro maior, porque recursos escassos saíram dele, então faltou recursos, os preços subiram e o lucro subiu, até que isso se reequilibre de novo, é o que está escrito. Tanto o boom inicial como a recessão que se segue afetam apenas uma parte da atividade econômica. A indústria, se é que vai afetar toda a indústria, mas a indústria local de Araçatuba de imóveis, e faltou dinheiro para a indústria de imóveis, o que deixou os imóveis mais caros. Ok? Só que só afeta isso e logo se equilibra. A segunda variedade dessas doutrinas da desproporcionalidade é conhecida como o princípio da aceleração. Só quis ver se eu estava grifando de alguma coisa. Um aumento temporário na demanda por certa mercadoria resulta no aumento da produção da mercadoria em questão. Se mais tarde a demanda cai, os investimentos feitos para expandir a produção se revelam como maus investimentos. Se, por exemplo, uma fábrica de blocos de concreto e faz de conta que estava começando a aumentar porque alguém resolveu abrir uma construtora e ganhar, não teve nada de expansão creditícia, aumento da quantidade de moeda à disposição do, né? Que é por conta dessa desproporcionalidade. Alguém resolve entrar nos mercados, né? Porque acha que está ganhando-se muito. Começa a se aumentar a oferta. E esse aumento é porque mais pessoas começaram a pedir imóveis para comprar. E todo mundo entra. E aí depois a demanda cai. Então, quem investiu na produção se revela como mal, previu mal. Isto se torna especialmente pernicioso no campo dos bens de produção duráveis. Uma grande indústria de móveis metálicos, de metais de Araçatuba, certa feita, numa dessas crises do ciclo, eu tive a oportunidade de entrar em seu estoque, onde existiam 88 mil cozinhas, né, encaixotadas, estocadas, esperando uma ação do governo para dar um impulso creditício na sociedade para que eles comprassem essas cozinhas, esses armários de cozinha. O que aconteceu para produzir esses 88 mil? Vinha daquela época, do incentivo das linhas brancas e tudo mais, do resquício do Minha Casa Minha Vida, então as pessoas precisavam mobiliar as casas. Então, na hora, parecia um excelente investimento em maquinários para fazer cozinhas, armarinhos metálicos. Quando eu entrei naquele gigante lugar de 88 mil cozinhas, eu falei, meu Deus, né? Sorte que muitos desses juros para essas pessoas são subsidiados, por isso que não quebram. Se a demanda do bem de consumo, se a demanda do bem de consumo A aumenta 10%, as empresas aumentam a produção do equipamento pezinho necessário à sua produção em 10%. O resultante aumento da demanda por pezinho é tão mais importante em relação à demanda anterior, quanto maior for a duração da utilidade de uma unidade pezinho. E, consequentemente, quanto menor fosse, até então, a demanda de reposição de unidades gastas de pezinho.
Se a vida útil de uma unidade de pezinho é de 10 anos, a demanda anual de reposição de pezinho é de 10% da quantidade de pezinho previamente utilizada. O aumento de 10% na demanda por A duplica, portanto, a demanda por pezinho e resulta numa expansão de 100% do equipamento Rzinho necessário à produção de pezinho. Estão pegando ou não? Olha só o exercício mental. Se a demanda de um bem de consumo, latas de sardinha, A, aumenta 10%, as empresas aumentam a produção do equipamento P, necessário à sua produção 10% maior. Então, precisamos de maquinários que consigam produzir 10% mais latinhas de sardinha. Correto? Então, as empresas aumentam a produção do equipamento P necessário à sua produção em 10%. O resultante aumento na demanda por pezinho é tão mais importante em relação à demanda anterior, quanto maior for a duração da utilidade de uma unidade de pezinho e, consequentemente, quanto menor fosse até então a demanda de reposição de unidades gastas de pezinho. Então, o resultante aumento na demanda de pezinho para atender a produção de azinho é tão mais importante em relação à demanda anterior, dos 10%, quanto maior for a duração da utilidade de uma unidade de pezinho. Uma máquina que nunca fica obsoleta, uma máquina que nunca fica obsoleta, se ela nunca fica obsoleta, ela nunca precisa ser trocada. Então, é a maior duração da utilidade de pezinho. Então, o resultante aumento na demanda de pezinho é tão mais acentuado e importante em relação à demanda de azinho, quanto maior for a duração da utilidade e, consequentemente, quanto menor fosse, até então, a demanda de reposição de unidades gastas de pezinho. Ou seja, se uma máquina pezinho só dura um ano, a relação não é tão grave, porque todo ano você tem que trocar. Então, se você precisar de duas maquininhas esse ano para atender, você compra. Se deu algum pepino, guarda uma máquina para usar no outro ano, correto? Agora, se uma máquina dessas, pezinho, é caríssimo, é de longo prazo, utilidade grande, e, portanto, o tempo que você troca, repõe as unidades dessas máquinas, compra outra máquina, demora. São máquinas caras que ficam 10 anos funcionando. Aí, aí, o resultante aumento na demanda por pezinho é mais importante em relação à demanda de azinho, quanto maior for a duração dessa atividade. Então, aí você tem que ficar atento. Se a vida útil de uma unidade dessa máquina é de 10 anos, o que significa? Que a demanda anual de reposição de pezinho é de 10%. 10% no primeiro ano, 10%. Então, a demanda é de 10%. Essa fábrica aqui, quem faz pezinho, sabe que a fábrica um tem uma máquina, que só vai comprar outra daqui a 10 anos. A fábrica 2 comprou uma máquina no ano passado. Então, daqui a 9 anos, ela vai comprar uma máquina. Então, tem 10 fábricas. E ele sabe que ele tem que, como é, eles têm que trocar 10% cada fábrica, ele tem que sempre ter uma máquina para reposição 10% que ele vendeu. Certo? Então, se a vida útil de uma unidade Pzinha é de 10 anos, a demanda anual de reposição de P é de 10% da quantidade de P previamente utilizada. E quantas estão lá? Se é produtor de máquinas P para produção de lata de sardinha, tem 10 fábricas de sardinha, ou tem 5. Cada uma tem duas máquinas. Se todas compraram ao mesmo tempo, tem um problema. Mesmo porque você não conseguiria produzir
todas ao mesmo tempo, se você demora para produzir e fica 10 anos sem, sem produzir de novo. O mercado homogêneo lá, tal, papapá, indo, então foi comprando, mas você sabe que se tem 20 máquinas em operação, você sabe que de 10 em 10 anos tem que trocar, então elas precisam ser repostas em 10% ao ano, você tem que ter duas máquinas prontas por ano para vender. O aumento de 10% na demanda por A, o aumento de 10% na demanda por A, ou seja, o aumento de 10%, a máquina que produz A, ela se desgasta no total em 10%, correto? Horas. Então, é uma máquina por ano. Então, duplica, portanto, a demanda por P naquele período. Todo mundo vai querer comprar a máquina para atender esses 10%. Eu só ia 10%, 10%, mas eu preciso que esse 10% vire 20%, que entre uma outra máquina aqui agora. Então, o aumento de 10% na demanda por A duplica a demanda por P e resulta numa expansão de 100% do equipamento R necessário para se produzir P. Ora, se duplicou a necessidade de Pzinho, duplicar é 100% a mais. As máquinas mega que faz essas máquinas Pzinho, essas máquinas mega, tem que dobrar a quantidade delas, né? Resulta numa expansão, dobrar? É, dobrar. Uma expansão de 100% nesses equipamentos. Necessário à produção de pezinho. Se então a demanda por azinho não continuar aumentando, 50% da capacidade de produção de R não serão utilizados. Ih, deu ruim! Se o aumento anual da demanda por A cai de 10% para 5%, 25% da capacidade de produção de R deixam de ser utilizados. Entenderam? De 10 para 5, cai de 50 para 25. Fica ocioso. O erro fundamental dessa doutrina é o de considerar a atividade empresarial como uma resposta cega e automática a uma momentânea situação da demanda. Ah, garotada, quem está lá pilotando transatlântico, incorporadora ou grandes indústrias, pode cair no conto do vigário? Pode, mas normalmente se caiu, pegou um empréstimo barato do próprio cara que causou o conto do vigário. Por isso que não podemos condenar esse povo que pegou esses dinheiros fáceis. Se vai pagar ou não, problema. Sempre que houvesse um aumento da demanda, tornando um setor da atividade econômica mais lucrativo, haveria um instantâneo aumento proporcional nas correspondentes instalações de produção. Essa ideia é insustentável. Eu vou dar um exemplo de que não é tão insustentável, mas é que é uma questão de mercado que se regula. Os empresários erram frequentemente e pagam pesado por seus erros. Mas quem agisse segundo o princípio da aceleração não seria um empresário, mas um autômato sem alma. O empresário, na realidade, é um especulador, alguém que utiliza sua compreensão do futuro estado do mercado para realizar operações comerciais que resultem em lucros. É digno de nota que o mesmo termo especulação seja empregado para designar as operações premeditadas dos promotores e empresários e os raciocínios puramente acadêmicos dos teóricos que não resultam diretamente em qualquer ação. Só quero, antes de conseguir seguir a leitura, lembrar que há um tempo atrás, o mercado pecuário, criação de boi, estava bombando por conta dos resquícios das mudanças econômicas de um boom cessado, onde as pessoas que deixaram de pagar e entraram na justiça
pedindo ressarcimento da compra de um apartamento, de uma coisa. Colocaram o dinheiro no caixa e, como não iam mais comprar tais coisas, resolveram se desfrutar desse dinheiro, vivendo melhor, comendo melhor e tudo mais, né? Gastando a poupança. Quando você gasta, você aumenta a quantidade de consumo em determinados setores. E isso fez com que muitos empresários médicos virassem pecuaristas, sobrasse boi. E é o problema que tem agora. Então, reajuste. Alguém que utiliza sua compreensão do futuro estado do mercado para realizar operações comerciais que resultem em lucros, o empresário, na realidade, é um especulador. Alguém que utiliza sua compreensão do futuro estado do mercado para realizar operações comerciais que resultem em lucros. Essa compreensão antecipadora das condições do futuro incerto não é suscetível de qualquer regra ou sistematização. Não tem um livro, uma fórmula. Não pode ser ensinada nem aprendida. Sempre gostei de uma frase que um professor meu dizia: quem sabe faz, quem não sabe ensina. Se não fosse assim, essa aqui é a frase, tá? Que valida que o empresário, não existe tal coisa como ensinar a ser empresário. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Se não fosse assim, qualquer um poderia dedicar-se à atividade empresarial com a mesma chance de ser bem-sucedido. O que distingue o empresário ou o promotor bem-sucedido das outras pessoas é precisamente o fato de ele não se deixar levar pelo que foi ou pelo que é, mas de agir em função de sua opinião sobre o que será. Ele vê o passado e o presente como as outras pessoas, mas sua visão do futuro é diferente. Suas ações são dirigidas por uma opinião do futuro que não é a mesma da maioria das pessoas. O impulso que determina suas ações resulta do fato de avaliar diferentemente das outras pessoas os fatos de produção, os fatores de produção e os futuros preços das mercadorias com que eles se podem produzir. Se, com a estrutura vigente de preços, produzir determinados artigos é muito lucrativo, sua produção só se expandirá se os empresários acreditarem que essas condições favoráveis de mercado permanecerão por um tempo suficiente para tornar rentáveis os respectivos investimentos. Se os empresários não pensassem assim, mesmo os lucros elevados das empresas em operação não seriam suficientes para justificar uma expansão. Essa relutância dos capitalistas empresários em fazer investimentos não lucrativos é violentamente criticada por aqueles que não compreendem o funcionamento da economia de mercado. Mises dando, né, o seu aval aos empresários e pedindo para que uh, os teóricos, validando a frase que eu gosto muito, né, do quem sabe faz, quem não sabe ensina. Engenheiros de mentalidade, que fazendo uma meia-culpa aos meus colegas engenheiros, que acabe o CREA o mais rápido possível. Engenheiros de mentalidade tecnocrática lamentam que a prevalência da motivação pelo lucro impeça que os consumidores sejam fartamente supridos com os bens que o conhecimento tecnológico pode proporcionar. Esses demagogos clamam contra a ganância dos capitalistas supostamente empenhados em manter a escassez. Muitos colegas engenheiros, a dó. Uma explicação satisfatória das flutuações da atividade econômica não se pode basear na hipótese de que firmas ou grupo de firmas se equivoquem quanto ao futuro do mercado e que, portanto, façam maus investimentos. O que ocorre no ciclo econômico é um crescimento geral da atividade econômica, uma propensão para expandir a produção em todos os setores da indústria e a consequente depressão geral. Esses fenômenos não podem ser atribuídos ao fato de que alguns setores, motivados por lucros maiores, resolveram expandir-se e ao correspondente investimento desproporcional nas indústrias que produzem os equipamentos necessários a essa expansão. Só queria falar uma coisa para meus amigos engenheiros que pensam assim, e são grande a quantidade de socialistas, por que não abre uma empresa? É fato bem conhecido o de que quanto mais o boom se prolonga,
mais difícil se torna comprar máquinas e equipamentos. As fábricas que produzem esses bens ficam sobrecarregadas de pedidos. Seus clientes precisam esperar bastante tempo para receber suas encomendas. Todo mundo que viveu isso lá atrás lembra quanto tempo para receber uma máquina para fazer tal coisa. Ela demorava para caramba. Isso mostra claramente que as indústrias de bens de produção, da fabriquinha do Rzinho, do Pzinho, não ampliam sua produção com a precipitação presumida pelo princípio da aceleração. Aqui está dizendo por que o princípio da aceleração cai por terra. Porque os bens de mais alta ordem, os grandes maquinários, têm seu tempo de maturação, que não são responsáveis, que não são relativamente atendidos a curto prazo. Mas mesmo que, só para argumentar, Mises ainda tentando dar uma chance para os caras, admitíssemos que os capitalistas, os empresários, se comportariam da maneira descrita pela doutrina da desproporcionalidade, não da aceleração, daquela primeira, ainda assim não teríamos como explicar de que modo poderiam fazê-lo sem que houvesse uma expansão do crédito. A própria deflagração desses investimentos adicionais aumentaria os preços dos fatores complementares de produção e a taxa de juros do mercado de crédito. Se não teve dinheiro a mais e está faltando dinheiro para as pessoas se financiarem para aumentar a produção, vai aumentar. Esses efeitos seriam um freio na natural à tendência expansionista. Se não houvesse expansão creditícia, o mercado é o mais inteligente. Os partidários das doutrinas da desproporcionalidade fazem referência a certas ocorrências na agricultura como se elas fossem uma confirmação dessa alegada falta de previsão inerente à atividade econômica privada. Todavia, não é admissível considerar como típico da livre competição na economia de mercado o que ocorre com pequenas e médias explorações agrícolas. Em muitos países, essa atividade não está mais sujeita à supremacia do mercado e dos consumidores. A interferência governamental, os subsídios do Banco do Brasil para os donos de fazenda, para o pessoal que está no agronegócio, procura proteger o agricultor das vicissitudes do mercado. Esses agricultores não operam no mercado livre, são privilegiados e protegidos de várias maneiras. Seu campo de atividade é como se fosse uma reserva na qual o atraso tecnológico, a obstinação tacanha e a ineficiência empresarial são artificialmente preservados às custas dos estratos não agrícolas da população. Se erraram na condução de seus negócios, o governo força os consumidores, os contribuintes e os credores hipotecários a pagarem a conta. É verdade que existe na produção agrícola o que se costuma chamar de ciclo milho-suíno, corn hog cycle, e diversos outros fenômenos da mesma natureza, no Brasil, os 8 anos do gado. Mas a recorrência de tais ciclos se deve ao fato de que as penalidades que o mercado aplica aos empresários ineficientes e ineptos não atingem a maior parte dos agricultores. Estão isentos de responsabilidade. São as crianças mimadas dos governos e dos políticos. Se assim não fosse, há muito tempo teriam falido e suas fazendas estariam sendo operadas por pessoas mais capazes. Então, uma crítica a esses velhotes aí, mineiros, donos de fazendas que vivem mamando em dinheiro subsidiado. Encerramos essa aula, este capítulo 20 dos ciclos econômicos da TASSE, com Mises metendo o dedo no nariz do setor agrícola do mundo inteiro, subsidiado. Abraço a todos. Até o capítulo 21, muito bom também, sobre trabalhos e salários. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até nossa próxima aula.